Bom dia, pessoal. Hoje, a gravatinha diferente, em homenagem aos verdadeiros liberais clássicos, minarquistas austríacos, Mises, Hofmann, Hayek, gostavam de uma gravata borboleta. Quero falar hoje no nosso drop sobre um assunto que é o assunto mais enganoso para aquelas pessoas que não estudam a fundo economia de verdade. E o que é pior, todas as escolas que formam os economistas, Brasil e mundo afora, com exceção de raríssimas, daria para contar nos dedos de uma mão, fazem apologia à política da igualdade e renda entre as pessoas de uma sociedade. E isso é a maior falácia e a maior ferramenta de geração de pobreza que existe. E é por isso que nós vamos falar do item 7, do capítulo 15, que trata do mercado e que trata, no item 7, a desigualdade de riqueza e renda. E aqui trata-se de um item curto, mas que eu vou tratar de alguns assuntos para que fique claro para todos. Mas Mises começa o item assim: a desigualdade de riqueza e renda é uma característica essencial da economia de mercado. Ele não diz que é uma consequência natural, corriqueira, que é algo que acontece como um resultado espúrio. Ele diz que para que haja uma economia de mercado efetiva, para que haja capitalismo efetivamente, a característica essencial desta economia de mercado é a desigualdade de riqueza e renda. Não existe capitalismo e economia de mercado sem desigualdade de riqueza e renda. É aquela história. É melhor ser o mais pobre no capitalismo, mesmo se sentindo invejoso para com os outros, do que todos iguais no socialismo que te escraviza. Mas aí você não vai ter inveja de ninguém, mas vai estar passando fome e muito provavelmente morrendo. O fato de a liberdade ser incompatível com a igualdade de riqueza e de renda tem sido salientado por muitos autores. Não é necessário perguntar se a renúncia à liberdade poderia, por si mesma, garantir o estabelecimento da igualdade de riqueza e de renda. E se uma sociedade poderia subsistir com base em tal igualdade. Nossa tarefa consiste meramente em descrever o papel da desigualdade no quadro da sociedade de mercado. Ainda que esse seja o nosso papel, meramente descrever, como funciona a desigualdade no quadro da sociedade de mercado, devemos lembrar que não existiu em nenhum momento a uma sociedade que tivesse uma efetiva igualdade, mesmo em sociedades socialistas. Vou dar o exemplo da Coreia do Norte. Você tem um gestor, você tem generais, você tem coronéis, você tem toda uma estrutura militar e você tem o povo como escravo, todos iguais na escravidão e somente aqueles escolhidos. Só que quem escolhe é um totalitário déspota. Neste modelo, se encaminha para uma pseudo-igualdade de base, alargadíssima, onde você não tem inveja do seu vizinho, mas tem inveja dos mandatários. Mas você não pode externar tal inveja e você não pode jamais, se não for lhe concedido o direito, via a benesse do déspota, alcançar tal lugar, diferentemente do modelo da economia de mercado, da sociedade de mercado. Então, a pressão necessária, eu estou resumindo, o capítulo, o item, para obrigar um indivíduo a contribuir para o esforço conjunto de produção, é exercida pela estrutura de preços do mercado. Então, no livre mercado, a pressão necessária
para obrigar um indivíduo a fazer o seu melhor é exercida pela estrutura de preços do mercado. Essa pressão é indireta. Confere à contribuição de cada indivíduo uma recompensa proporcional ao valor que os consumidores atribuem a essa contribuição. Este método não pode, evidentemente, eliminar as desvantagens da inferioridade pessoal inata. Olha, então este método de livre mercado não pode, evidentemente, eliminar as desvantagens de inferioridade pessoal inata, mas provê um incentivo para que todos apliquem ao máximo suas faculdades e aptidões. Ora, pessoal, é muito importante entendermos que obrigar as empresas a contratarem uma cota parte de pessoas, de mulheres, de deficientes físicos, de qualquer coisa, é um ato de compulsão e coerção. Não é o ato de que o governo deveria, de fato, fazer, exercer. É somente um ato de colocar pessoas com vantagens por desvantagens inatas e fazer com que quem nasceu e poderia produzir mais se questione se deve produzir o mesmo tanto que faria para ganhar mais ou o mesmo tanto que esta pessoa que vai produzir provavelmente menos. Disse provavelmente porque não tem nada a ver condições de deficiências físicas inatas com relação à sua produtividade intelectual, por exemplo. Mas, aonde houver a obrigatoriedade da contratação de pessoas com deficiência e que isso for um problema no sentido de produtividade, a pessoa que tiver que trabalhar ao seu lado se sentirá no direito também de não desgastar todas as suas condições se tiverem que ganhar o mesmo tanto. E aí, uma penúltima parte que eu grifei aqui do item é o seguinte: é importante perceber em que consiste a diferença entre a pressão direta, exercida para impedir uma ação criminosa, e a exercida para extorquir uma determinada performance. Mises coloca isso por quê? Porque, efetivamente, quando o Estado se arvora do papel de justiceiro social em prol da igualdade que se chamou de equidade para dar diferentes condições para quem a vida deu diferenças de capacidade, é uma grande bobagem. Porque o que vai fazer é que a pessoa que produz mais venha a produzir menos. E eu vou explicar isso como exemplo no final. E para encerrar, nenhum sistema de divisão social do trabalho, Mises termina assim, pode prescindir de um método que torne os indivíduos responsáveis por sua contribuição ao esforço conjunto de produção. Se essa responsabilidade não for estabelecida pela estrutura de preços do mercado, com a consequente desigualdade de renda e de riqueza, deverá ser imposta pelos métodos de compulsão habitualmente empregados pela polícia. Primeira coisa alguém deve falar assim, mas não é a polícia no Estado que regra essas coisas, Rodrigo. É o setor de agências reguladoras, a justiça trabalhista, a participação das pessoas LGBTQIA+. Ora, pessoal, é o poder de polícia. E aqui vai algumas coisas para vocês. Primeiro, o Estado só exerce poder de polícia. Ele sempre, no final do dia, obriga as pessoas a fazerem as coisas porque existe a ameaça de agressão. Senão ninguém faria. Toda lei é uma lei capital. É uma lei que te pune com a morte por desobediência. Ah, Rodrigo, agora você foi longe demais. O Estado, às vezes, não mata ninguém, não manda ninguém. Aliás, a pena de morte no Brasil é proibida. Será? Vamos lá. Uma pessoa leva uma multa. Uma multa é administrativa, não é algo que leve à pena capital. Será? Horas. Se a pessoa leva uma multa e não paga essa multa, ela fica em condições de não operar no mercado.
E ela vai lá e resolve operar porque ela não quer obedecer a esta aberração sobre a propriedade privada dos meios de produção, que é dele. Ele desafia o Estado. E o Estado vai lá dar voz de prisão a ele. E ele diz que ele não vai aceitar a voz de prisão sobre uma coisa que não é crime. E, portanto, ele desobedece o Estado e luta contra o policial, que vai atirar nele e matá-lo. Toda lei é uma lei capital. Quer gostemos, quer não gostemos. E esse é um ponto muito importante de se entender o porquê que o Estado só deveria fazer o seu papel efetivo e para que as constituições devem de fato existir. Nunca se esqueçam disso. E o ponto final, que é o exemplo que eu gostaria de dar. Na construção civil, a gente burla as regras pagando por empreita alguns serviços, e muitas vezes por fora, porque existe a isonomia salarial. Mas quando você resolve jogar o jogo da maneira correta, como manda a lei, e resolve fazer a isonomia salarial, existe uma queda de produtividade a cada momento. É por isso que nenhuma construtora segue isso. E eu falo, nenhuma segue isso. E eu explico por quê. Existe aquele cidadão que nasce com capacidade de produzir 40 metros quadrados de parede dia. E existe, na mesma qualidade, daquele cidadão que produz apenas 20 metros quadrados de parede dia. Quando você paga por produtividade, este ganha o dobro deste. Quando você vai seguir as regras do Estado, os dois ganham o mesmo tanto. Esse daqui, ao perceber que produz muito mais do que esse, ganha o mesmo tanto, ele faz o quê? Ele produz exatamente igual a esse. Mas para isso, ele passa metade do dia flauteando na boa, e aí esse daqui denuncia esse daqui que produz mais ao mestre de obras, que responde a esse daqui. Não, mas ele já atingiu a meta diária de 20 metros. Esse daqui, com inveja, fala que ele tem o mesmo direito que esse. Se esse pode ficar 4 horas morgando, por que esse daqui não pode ficar 4 horas morgando? Ao passo, então, que ele começa a produzir menos. E ao passo que este daqui, então, também começa a produzir menos. Porque não faz sentido para ele produzir mais que esse, ganhando o mesmo tanto. Ou acabamos com a justiça trabalhista, que na verdade de trabalhista não tem nada, e sim de justiceira do demônio, porque não é do bem fazer o que se faz, levando todos à escravidão, direcionando toda a sociedade à escravidão. Não é algo natural. Você não entender que as desigualdades são uma consequência, uma necessidade, uma característica essencial da sociedade de mercado, que é o único local onde podemos ser efetivamente livres. Se você gostou desse vídeo, envie, clique na flechinha aí, mande, compartilhe, envie, comente, dê notoriedade. Tem muitos outros vídeos muito bons aqui explicando questões econômicas da escola austríaca. Meu nome é Rodrigo Andolfato, sou presidente do Instituto Liberal da Alta Noroeste e é sempre um prazer enorme estar com todos vocês nas nossas redes sociais.